Em uma de suas entrevistas estranhas, Hunter, que é filho do ex-presidente Joe Biden, disse algo que fez Paul Verrick ficar paralisado de surpresa. Quero dizer, Epstein apresentou Melania a Trump. As conexões são tão extensas e profundas. Epstein supostamente apresentou Melania a Trump. Foi isso que Hunter disse. Bem, a insinuação naturalmente está clara. Melania trabalhava como prostituta para Epstein e, como fazia com outras prostitutas, Epstein a apresentou a um cliente rico e poderoso que depois se casou com ela. Esse foi um dos temas considerados pelos democratas na época. Mas a mídia americana se recusou a pensar sobre isso, temendo, digamos, enormes reivindicações financeiras por parte de Trump. Há cerca de uma semana, Hunter, Melania e Trump reagiram ao que foi dito. Hunter Biden ignorou grosseiramente a ameaça da primeira-dama Melania Trump de processá-lo por $1 bilhão se ele não remover os comentários falsos e difamatórios que a associam ao falecido Jeffrey Epstein. O ex-primeiro filho afirmou isso sorrindo em entrevista ao Channel 5 com Andrew Callahan. Então, agora estamos aqui, talvez para lhe dar a oportunidade de pedir desculpas à primeira-dama. Por suas declarações sobre possível ligação com Jeffrey Epstein. Isso não vai acontecer. Os advogados de Melania enviaram uma carta para Hunter e seus advogados exigindo um pedido de desculpas, mas o pedido de desculpas não veio. Eu poderia, disse Hunter, ler isso na biografia de Melania, então o que eles querem de mim? O descumprimento fará com que a senhora Trump recorra a todos os direitos e meios legais para compensar o grande dano financeiro e de reputação causado, escreveu seu advogado Alejandro Breto. Hunter Biden reafirmou seus comentários em entrevista recente, dizendo que as informações vieram de alegações do biógrafo de Donald Trump, Michael Wolff, citadas na entrevista original. Segundo seu biógrafo, Jeffrey Epstein apresentou Melania, que então conheceu a primeira-dama e o presidente. Epstein Os apresentou, sim, de acordo com Michael Wolff. No entanto, a equipe de Melania Aparentemente já esperava essa defesa. Na notificação jurídica, afirma-se que ele confiou, sem justificativa, em declarações falsas e difamatórias de Wolff sobre a senhora Trump e as republicou de forma maliciosa. A equipe dela também fez ameaças semelhantes a outras figuras-chave. No mês passado, por exemplo, o Daily Beast retirou um artigo que fazia afirmações semelhantes após ameaças da equipe da primeira-dama. Brito avisou Hunter Biden que tem até 7 de agosto às 5 horas da tarde, horário do leste dos Estados Unidos da América, pedir desculpas imediatamente por declarações falsas e difamatórias sobre a senhora Trump. Caso contrário, eles entrarão com um processo contra ele, exigindo uma indenização de $1 bilhão. Houve uma publicação que decidiu divulgar trechos da suposta biografia de Melania, escrita na verdade sob encomenda do Partido Democrático, quando eles tentaram empurrar esse caso. Bem, isso foi antes, naturalmente, do segundo mandato, antes do Trump, em 47, mas logo pediram desculpas e tiraram tudo da internet. E Hunter decidiu que, já que ele leu isso em algum lugar, então pode repetir. Melania deu ao Hunter até o dia 7 de agosto, mas ele não reage, ri disso e afirma que é um pobre artista que não tem nada a oferecer além de quadros que antes eram vendidos por $500 mil. Quando então o pai dele era presidente? E agora, surpresas não interessam a ninguém. Ontem, informei que Kash Patel encontrou e começou a divulgar detalhes da troca de favores dos Estados Unidos da América. Grandes transferências eram feitas para a Fundação Clinton, beneficiando diretamente a família Clinton, pai, mãe e filha. Isso é verdade. Essa é uma investigação separada que o FBI queria fazer sobre a Fundação Clinton e o tempo dela como secretária de Estado. As acusações já circulavam publicamente, com pessoas comentando algumas delas.
Pessoas influentes que eram grandes doadoras da Fundação Clinton conseguiam reuniões ou talvez outras coisas, como nomeações, algo desse tipo. Enquanto era secretária de Estado, houve algo específico como Clinton Cash? Sim, então, isso teria sido durante o governo Obama, quando ela era secretária de Estado, o que eles investigariam? Provavelmente durante o governo Trump, certo? Bem, foi assim que começou. O FBI realmente iniciou a investigação em 2015. No fim do governo Obama, eles começaram a analisar e trabalhar nisso. Os detalhes são incríveis. Esta é uma linha do tempo escrita por um advogado do Departamento de Justiça, designado para o FBI sob a liderança de James Comey. Obama preparou um dossiê sobre Hillary por precaução e começou a vigilância e a checagem de fatos em 2015. Acho que era para, se fosse necessário, dizer que não só não participamos de nada, mas também iniciamos uma investigação. Mas os Clintons abafaram o escândalo e o FBI nunca levou essas provas coletadas a lugar nenhum. E há muitas omissões de nomes específicos. São principalmente advogados dos Estados Unidos da América e pessoas que atuam nesses escritórios ou no FBI. Mas os principais nomes que você vê são pessoas como Andrew McCabe, que foi vice-diretor do FBI. Eles impunham obstáculos em cada esquina para os agentes de campo determinados. Esses agentes do FBI tinham informações. Eles conduziram investigações preliminares e lhes diziam, como disse Logan, para encerrar essa investigação sobre a suposta corrupção na Fundação Clinton e por parte da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. A ordem foi encerrar e esquecer. Encerraram, mas nem todos esqueceram, seja democrata, libertário, republicano ou sem partido. Entre todos, há pessoas decentes que não agem por ideologia, mas sim pelo país, pela pátria e pelos filhos. Decência. Descobrimos que há muita atividade, com reuniões e chamadas de vídeo entre o Ministério da Justiça e o FBI, incluindo uma liderada pelo vice-diretor Andrew McCabe, em fevereiro de 2016. Essa foi a primeira coisa deles, iniciada em julho ou agosto de 2015. Então, antes mesmo de entrarmos realmente no ciclo eleitoral, eles já estavam analisando isso, começando a investigar isso mesmo. Então, talvez nessa época o FBI ainda fazia seu trabalho, pelo menos os agentes de campo. Depois isso muda. O vice-diretor McCabe estava conduzindo essa reunião. Foi uma videoconferência segura com vários membros dos departamentos de processos criminais dos escritórios de Washington e Nova York. E ele... Precisamos garantir que nenhuma ação investigativa explícita sobre a investigação da Fundação Clinton seja tomada sem a devida adaptação dele. E assim já de Washington. O vice-diretor diz: você não pode fazer nada até que eu lhe dê aprovação para avançar na investigação. Já se passaram 7 meses desde que eles começaram a trabalhar nisso. A chefia do FBI está lá no topo e os interesses desse topo são mais importantes para eles do que as investigações e as responsabilidades do cargo. Honra e consciência. Infelizmente, moralidade. Eles nem acreditam em Deus, não têm medo de punição, querem continuar na zona de conforto. Clinton veio do Kansas, onde Bill era governador. E lá... fez muito, por isso o FBI estava em Arkansas atrás do Bill. Existem muitos materiais sobre eles, incluindo dezenas de pessoas que morreram de forma misteriosa e queriam revelar algo sobre Bill e Hillary. Já passam de 80 essas mortes sem explicação. Alguns acreditam que fiz um programa grande com 6, 7 ou 8 vídeos de meia hora sobre o tema. Isso está no meu Camerton Global. Lá já dá para encontrar muito material interessante, mas vamos voltar ao assunto. Hoje em dia, pelo menos 80 pessoas do círculo dos Clinton ou morreram de maneira muito estranha ou cometeram suicídio. Lá, 2, se não me engano, atiraram em si mesmos na nuca. Alguém até brincou que foram 2 tiros na própria nuca. Mas, então, consequentemente, 3 escritórios do FBI, independentemente uns dos outros, aliás, investigaram as atividades criminosas de Clinton.
Ou melhor, investigaram as supostas atividades criminosas de Clinton em Arkansas, Nova York e Washington. O escritório do Arkansas, porque foi lá que foi fundada. A organização, exatamente. Mas é de onde são os Clintons? Eles têm muitos contatos lá. A maioria das operações vinha de Nova York, então o escritório local foi envolvido. Mas os escritórios de Little Rock, Nova York e Washington investigavam isso separadamente. Depois descobrimos que ela disse para eles pararem com isso. Os agentes do FBI não fizeram isso porque ainda investigavam e analisavam. E este é o ex-diretor de inteligência nacional sob Trump, o 45º presidente, diretor de inteligência nacional, que iniciou o processo de desclassificação dos documentos para encontrar as pontas ocultas da investigação. É assim mesmo. Em fevereiro de 2020, nós desclassificamos uma grande quantidade de informações. Provamos que Adam Schiff manipulou a verdade e mentiu ao povo americano por interesse político. E nós provamos isso ao desclassificar documentos que mostravam que seus ataques contra Mike Flynn eram totalmente falsos e forjados. Em fevereiro de 2020, Bill Barr, então procurador-geral, deveria ter agido imediatamente e apresentado uma acusação para provar o que Adam Schiff fez. E as manipulações são claras. Como político e presidente do Comitê de Inteligência, vejo pessoas na televisão dizendo: acredite em mim, sei do que falo, mas não posso contar por ser informação confidencial. Ele mentiu. Agora sabemos que ele mentiu, e eu acho vergonhoso que tenham permitido que ele continuasse. Sem consequências, espero que isso mude. E aqui está o que os democratas fizeram ao receberem tudo isso. Materiais de pessoas influentes. Não sei. Por exemplo, a vice-procuradora-geral Sally Yates afirmou em 2017: encerre isso. Citação. Especificamente sobre a investigação contra os Clintons e a Fundação Clinton. Encerrar imediatamente. Todas as investigações e inquéritos. Veja só que interessante. Uma pessoa comete um crime, mas se o partido dela está no poder naquele momento, ela não é punida. É isso que queremos no país para o qual vocês vieram viver, senhoras e... Senhores. Tudo bem. E agora, grandes acontecimentos estão ocorrendo nas notícias. Recebemos novos documentos sobre ocultação de informações para Hillary Clinton. 3 grandes investigações encerradas por ordem do Departamento de Justiça de Obama. Então, um pouco de contexto. Russ serviu ao nosso país em várias funções. Ele atuou em programas especiais na RUMA, Agência de Inteligência do Departamento de Defesa, e na Agência de Segurança Nacional, Agência de Segurança Nacional da Rússia. É verdade que, devido ao seu acesso a informações confidenciais e aos programas aos quais você estava vinculado, era proibido para você se comunicar com o Congresso e com o Comitê de Inteligência do Congresso? Ah, isso é verdade. Eu era proibido de falar com ambos os comitês porque eles não tinham um nível de acesso suficientemente alto. Se você acredita nisso, tinha mais acesso a informações confidenciais que membros do Comitê de Inteligência do Congresso. Editor, de acordo com a Agência de Segurança Nacional, sim, certo. Você acha que isso era uma desculpa para fazer você ficar em silêncio? Mesmo que na carta que você me mostrou dissesse que você tem direitos garantidos pela primeira emenda? Gostamos que queira falar, mas se fizer isso, vamos tentar destruí-lo. Bem, eles tentaram me destruir de todo jeito. Isso? Mas sim, eu fui. Na verdade, tive algumas conversas com funcionários do Congresso, incluindo uma com o HPSC. Foi como se o cara continuasse me dizendo: se você ultrapassar os limites do S. Secreto, aqui você sabe, você vai violar a lei e pode ser preso. Bem, sabe, enquanto estou no Capitólio, eu penso: tá, então por que estou aqui? Por que você me chamou aqui? Por que estou conversando com você afinal? Sabe, isso é simplesmente uma loucura. Mas isso só mostra que o Congresso está comprometido. Este Congresso deveria garantir que as forças de segurança não abusem do poder. Mas as forças de segurança dão acesso a alguns dos seus membros maior do que o acesso dos membros do Congresso. E, por lei, as forças de segurança não têm o direito de responder às perguntas dos membros do Congresso, porque eles não têm autorização suficiente. Eles mentem, mas de forma legal, como se fosse justificável. Quero que vocês ouçam essa conversa absolutamente única, envolvente e interessante.
entre Steve Gardner, já mostrei várias vezes, ele é um jornalista interessante, podcaster e tudo mais, e um ex-analista da Agência de Segurança Nacional de altíssimo escalão, que tinha acesso, assim como apenas 8 pessoas no Capitólio. Como contei, 4 da Câmara e 4 do Senado podem ser informados. Entram em uma sala especial sem levar nada para acessar as informações. Mas é exatamente a mesma coisa que o presidente recebe. Bem, e mais algumas pessoas no Pentágono, algumas pessoas na Casa Branca e só. Ele tinha o mesmo. Bem, alguém tem que fazer esses relatórios. Ele era a pessoa que escrevia esses relatórios. O que eu fazia, disse ele, não é escrito nos relatórios para o presidente. Eles se aproximam dele quando não há ninguém por perto e sussurram em seu ouvido. Bem, tudo começou comigo e o general Hayden, que pelo que entendi, vendeu sua alma. Ele fez um pacto faustiano com o então presidente George Bush para ganhar mais uma estrela no ombro. No fim, ele foi recompensado por acionar a Agência de Segurança Nacional internamente. Ganhou outra estrela e virou diretor da CIA após a Agência de Segurança Nacional. Você quer dizer George Bush Jr. Começaram a vigiar todo mundo coletando informações. Bem, só por precaução. Sabe, o que você acha? Foi a Hillary Clinton que teve a ideia e trouxe o Obama? Ou foi o Obama que teve a ideia e trouxe a Hillary? Ou eles simplesmente decidiram juntos? Nós usamos a inteligência e a grande mídia, que adora alimentar o público americano com essas informações. Nós vamos usar isso contra a América e tirar o Trump. Foi isso que, na minha opinião, aconteceu. Acho que você lembra quando Obama concorreu à presidência, e nós também. Sabe, eu contei o que sabia ao mundo no final de 2005. A Agência de Segurança Nacional, claro, disse que eu era louco. Eles disseram que eu era, maluco, que eu tinha perdido o juízo. Você pode se perguntar por que eles deram ao cara com os mais altos níveis de segurança neste país para um maluco? Pois é. Passei por todas as avaliações psicológicas antes de começarem a me perseguir por vingança. Mas Obama disse que ia acabar com o abuso de inimigos na comunidade de inteligência e tudo mais. E depois, quando ele era senador, essa questão surgiu. E lembre-se, nessa época eu já sabia que eles estavam espionando ele. Acredito que tinha um material comprometedor sobre Obama, e ele acabou se tornando um fantoche deles. Depois que eles foram até ele e disseram, nós temos material comprometedor sobre você. Você vai receber tratamento de cenoura e vara. Vamos te tornar incrível. Você será presidente, todos se curvarão a você ou nós. Vamos te destruir. Uma das duas. Claro, ele... escolheu. Bem, eu não sei o que eles têm contra ele. Tinha, mas... eu acho que eles têm algo comprometedor contra ele. E ele... disse eu. Vou pegar o dinheiro, sabe? E vou fazer tudo o que vocês mandarem, porque eu sou o chefe. Eu me lembro, isso foi por volta de 2015. No ano, ou algo assim? Algo assim. Obama apareceu de repente na Agência de Segurança Nacional e... foi uma espécie de reunião secreta. Eu sabia disso porque tinha fontes, até mesmo uma muito próxima. Acho que posso dizer que minha esposa trabalhava na Agência de Segurança Nacional. Ela trabalhava no departamento administrativo ou de contratos, então ela não lidava com assuntos secretos. Minha esposa nem sabia que ele viria. Eu disse, sim, ele vem. Virá. E eu acho que ele foi chamado pra... a Agência de Segurança Nacional pra... dar uma bronca nele que... ele vai... fazer o que a gente mandar, ou então... Então eu acho que Obama foi comprometido e no final das contas, vamos admitir, Hillary provavelmente tem mais sujeira nela do que a bruxa má do Oeste. Quero dizer, ela não tem um bando de macacos voadores, ela tem tipo 4 ou 5 exércitos cheios deles. Isso provavelmente não é difícil. Não é difícil achar sujeira sobre Hillary. E até 2012. A Agência de Segurança Nacional escuta tudo, principalmente temas estrangeiros com o Brasil. A Agência de Segurança Nacional sabe tudo o que acontece em Benghazi. Hillary deletou e destruiu 30 mil e-mails e a Agência de Segurança Nacional os possui, Storla. Eles têm... Então você não acha que a comunidade de inteligência controla as pessoas quando tem esse tipo de material comprometedor sobre elas? Claro. Podem. Na minha opinião, um monólogo maravilhoso. Existem pessoas no governo que sabem tudo sobre todos, mas especialmente sobre aqueles que se destacam de alguma forma. Até faxineiros, varredores e quem capina canteiros podem ter informações.
Acho que eles não ligam muito para essas pessoas. Mas aqueles que se destacam de alguma forma, essas personalidades, sobre eles sim, se quiserem, têm informações. Esses senhores que têm essas informações podem controlar qualquer senador, governador e presidente, porque o presidente não se tornou presidente de uma hora para outra. Ele levou bastante tempo para chegar lá e parece muito que eles não têm nada contra o Trump. Bem, o que poderia pará-lo, digamos assim? E o poder está escapando das mãos deles, porque o poder lá não era mantido com esses documentinhos. Mas isso ainda é atual, para tirar. Talvez até antes, não sabemos, mas ele simplesmente ficou famoso por causa disso. 4 presidentes, e ele manteve todos sob controle. Aqui estão Hillary, Bill Bush, Obama. Todos fazem o que os bons rapazes da inteligência dizem para eles fazerem. Não dá para chegar perto disso. Mesmo. Tudo bem, deixa eu mudar de assunto. Você se lembra em 2023, quando o oficial Jack Teixeira vazou informações no Discord para seus amigos de videogame? Prova de que a Ucrânia estava perdendo na guerra russo-ucraniana. Você lembra disso? História. Eu acho que me lembro disso, sim, certo. Então, ele acabou ficando furioso, porque as informações de inteligência mostraram que a Ucrânia, na verdade, não está vencendo, que as armas, na verdade, não estão chegando, que o dinheiro está sendo roubado. No fim, ele é preso por 15 anos por revelar a verdade. Só fico curioso, o que você acha que pode acontecer com o congressista Adam Schiff, que aparentemente divulgou informações falsas de propósito em 2017 e 2018 para humilhar Donald Trump, seus filhos, enganar o povo americano e realizar um golpe suave contra o presidente em exercício? Se eles estão perseguindo um cara por vazar informações em um jogo, por que não perseguem o cara do comitê de inteligência que deu informações falsas aos americanos? Continuação. Bem, porque há uma diferença entre quem está na base da escada e quem está no topo. E no final das contas, é preciso perceber, entenda o presidente Trump isso ou não, que as cobras ainda estão lá. O Estado Profundo ainda age, acredito nisso. Ele estava muito confiante. Quando ele virou presidente, falei para minha esposa: esse homem não sabe o que está enfrentando. As cobras se enrolavam ao redor dos pés dele, sorrindo e, enchendo ele de elogios e, enfim, bajulando ele bem antes de cravarem suas presas direto na carne da bunda dele. Então, essas cobras ainda estão lá e essas cobras vão tentar proteger Schiff. Então, você tem que ver, se isso não acontecer, você sabe, em primeiro lugar, a senhorita Bond está definitivamente comprometida. Se tudo for bloqueado e não avançar. Como disse, duvido dela. Tulsi Gabbard, eu não tinha certeza sobre ela, sabe? Eu achava que ela, claro, era qualificada porque ela nunca esteve na área de inteligência, mas ela provou que é leal. Mas a comunidade de inteligência armou para ela, quando ela foi ao Capitólio, dizer que, não havia possibilidade dos iranianos produzirem, ou eles não estavam enriquecendo material nuclear para armas nucleares. Nucleares. É interessante que ele acha que Pembandi tem algo sombrio no passado, que a inteligência sabe e pressionou ela por causa disso. E que Radcliffe, que estava na CIA, é homem deles, não do Trump. Já a Tulsi, ele acha que é uma das deles, que tentaram armar para tirar do caminho, mas não conseguiram. Interessante, redactor, o que aconteceu com o caso Einstein e a decisão do plano de ação e monitoramento. Редактор Семкин субтитров Н. Александрова, ревайзер А. Кулакова. Você vai descobrir que os guardas e o diretor da prisão, todos eles agora vivem muito confortavelmente. Novas casas, barcos e afins, mas sabem que se falarem, morrem. Não, isso não aconteceu com Einstein. Sou só um analista de inteligência e não achei possível. Nenhuma chance. Na verdade, até uma criança de 5 anos entende isso. Isso aconteceu. Se você entendeu isso, é preciso... E... Como? Tem... Só uma agência que poderia... fazer isso.
A CIA faz isso com o FBI ocultando provas físicas e a Agência de Segurança Nacional ocultando digitais, como no caso do atirador na Pensilvânia. Eles rapidamente limparam o sangue do telhado e cremaram o corpo dele. É isso. O FBI se livra das evidências. Por quê? Porque provavelmente a toxicologia provaria que ele estava sob efeito de drogas. Porque a CIA adora suas drogas e provavelmente drogaram ele na CIA para que ele fosse atrás do presidente. Avisei o presidente Trump há 3 anos que tentariam matá-lo. Mas de qualquer forma, e quem fez isso, de repente ele. Um jovem de 20 anos não tem nenhum perfil em redes sociais como Facebook, Twitter ou Instagram, absolutamente nada. Todas as crianças estão nessas coisas, ele não tem nada. Eu acho que só existe uma agência que pode apagar completamente os rastros digitais de alguém, e essa é a Agência de Segurança Nacional. Então, toda a comunidade de inteligência participou da primeira tentativa de assassinato do presidente. Todas as agências de segurança, não o exército, não essa parte, sim, trabalharam juntas para tirar um potencial presidente, para não permitir que ele entrasse na Casa Branca pela segunda vez. Casa, não sei. Vasculharam a casa dele, como você disse, sem redes sociais e não acessam o telefone dele. Você quer dizer que o governo dos Estados Unidos da América não consegue hackear o telefone de alguém? Ah, qual é? E então eles queimam o corpo dele, enquanto acontecem audiências no Congresso sobre ele. Eles queimam o corpo dele secretamente. Isso tudo não faz o menor sentido. Tudo bem. Só tarde da noite passada ficou sabido que Obama e seu Ministério da Justiça basicamente tinham 3 grandes investigações contra Hillary Clinton e disseram para eles pararem com isso. Parem de investigá-la, ignorem a venda de urânio dela para a Rússia, o fato de que o marido dela recebe centenas de milhares de dólares por palestras na Rússia. A Fundação Clinton, parem a investigação, os e-mails dela, parem a investigação, tudo isso foi dito para parar. Por isso acho que nunca chegaremos até Hillary Clinton. Porque quem tem informações não ajuda. Parece que eles querem encobrir os rastros dela por algum motivo. Bem, em primeiro lugar, você sabe, se a Agência de Segurança Nacional tem todas essas informações e eu fosse o presidente, eu faria. Primeiro, acho que ele já demitiu o diretor Hill, que estava lá, e o vice-diretor, certo? Não tenho certeza. Parece que ainda é o vice-diretor que foi promovido, que ele não nomeou um substituto permanente para o Hill, certo? Eu teria vindo e dito, olhem! Primeiro, parem com qualquer espionagem interna que esteja acontecendo sem motivo provável. E então, tudo o que estiver relacionado com coisas que podem ser crimes como Hillary Clinton e Barack Obama e todo o resto. Você volta aos bancos de dados e usa o que eles fizeram contra eles mesmos. Descubra o que eles fizeram. Encontre aqueles 30 mil e-mails, descubra sobre quais conversas Obama teve com Hillary e com quem mais durante Benghazi. Não desmonte. E então, basicamente, podemos incriminá-los com essa informação, mostrando que eles mesmos foram parte e cúmplices, permitindo que isso acontecesse. Escondido e oculto do mundo. Tenho medo que o presidente Trump pode pensar. Eu posso domar essa cobra e usá-la para meus próprios interesses. Se essa é a postura do presidente Trump, ele está sendo tolo, pois essa cobra é uma górgona e irá devorá-lo. Então, é claro, eu espero que o presidente Trump não seja tão ingênuo de pensar assim, mas ele precisa das pessoas certas ao redor. Tulsi Gabbard precisava das pessoas certas. Quando a colocaram naquela situação, ela exclamou, "Ó Deus, Ali!" Os iranianos não têm nenhuma intenção de criar armas nucleares, meu Deus. Depois a perseguiram por ser ingênua e não entender a diferença. Então, ela precisa ter certeza de que tem os assistentes certos, que possam sussurrar em seu ouvido e dizer, "Ei, estão te enganando, madame." Diretor? Não é muito reconfortante tudo o que ouvimos, mas é impressionante que conseguimos trazer essa informação à tona para discussão. O que podemos fazer? É sobre isso que Slava Trump fala. Vocês sabem, se não resolvermos alguns problemas fundamentais, sempre estaremos assim. Depois diremos, fomos enganados e roubados. E, novamente, fomos enganados. Então, eu tenho uma pergunta. O que vocês acham, sim, meus senhores?
Digamos que seu vizinho Joe invadiu seu apartamento ou sua casa e levou seu boné favorito sem a sua permissão. Isso é roubo, certo? Roubo. E se, ao subir pelo cano, ele encontrou outro vizinho na janela de baixo e disse: na verdade, estou entrando pela janela. Em torce para pegar o boné dela, esse é o segundo vizinho. Digamos que ele se chamava Bin e disse: ah, ok. Ou seja, não se opôs. Agora Joe não pegou sozinho, mas Bin disse ok, meio que deu permissão para ele fazer isso. Agora Joe é um ladrão ou não? Isso é roubo ou não? Isso é roubo, claro. Por que isso é roubo? Drekovo não tinha nada a ver com seu boné. E se Joe perguntasse a todos os moradores do bairro, perguntasse o que vocês acham, o que vocês pensam, todos disseram, sim, pega o boné dele, ele não é homem, não gostamos disso. Então, se ele perguntou para todo mundo e todos responderam, e a maioria disse ok, a maioria de forma democrática, alguém disse não, não precisa, mas a maioria disse pode. E ele pegou isso. É roubo, porque a maioria dos moradores do bairro, exceto o dono do boné, disseram ok. Agora, o que é isso? O que fazer então? É roubo, porque quem é dono do boné não deu permissão. E quanto ao dinheiro? Agora, se você roubou não um boné, mas digamos $10.000, e não de um apartamento, mas de um banco. Bem, se conseguiu pegar lá, usar algo eletrônico, transferir o dinheiro da sua conta para si mesmo, isso é roubo ou é um problema? Você vai dizer, claro, é roubo, né? Então, tudo bem. Ele transferiu para a conta do hospital onde sua filha cega fazia cirurgia para recuperar a visão, não para a própria conta. Ele transferiu para a filha por uma boa causa. Isso é roubo ou é um trapaceiro nobre que não rouba? Ele simplesmente tira de você e transfere para curar uma menina doente, que por acaso é sua filha ou talvez nem seja filha dele. Simplesmente teve pena da vizinha, pegou do seu saldo e transferiu para o hospital. Isso é roubo ou já não é mais? E se você tiver um bloqueio? Não? 1.000 dessas contas e em cada uma tem $10.000, mas ele pegou só uma e por um bom motivo. Porque a menina vai ter olhinhos, ela vai enxergar, vai ser uma menina boa, pequena, jovem, é isso. E além disso, sabe o que mais foi feito? Perguntei ao diretor do banco, também ao prefeito da cidade, perguntei a 2 membros do conselho municipal e a um tenente-coronel aposentado e todos disseram: se você precisa tanto assim, pode pegar. E o prefeito até escreveu uma autorização, tipo eu não me oponho, e até a favor para que tirassem um pouco do dinheiro de um cara rico e não muito simpático para ajudar na recuperação de uma boa menina. Pelo menos isso sim, afinal, nem o povo é contra, nem a chefia. Até mesmo o jornal local escreveu que, do ponto de vista deles, é moral pegar para uma boa causa do dinheiro de um sujeito desagradável e principalmente rico. Mas você é o proprietário. Ninguém deu permissão para tirar de você o boné, o dinheiro, a casa ou o carro. O que é isso, senhores? Se vocês não perguntaram ao proprietário, então o que é isso? Isso é roubo? E se os membros do governo local se reunirem e decidirem chamar isso não de roubo, mas de redistribuição legal, então o que é isso? Se eles chamam isso de redistribuição justa, isso então é justo ou ainda continua sendo roubo? Se não perguntaram à pessoa que possui aquilo que eles pegaram, e se essas mesmas elites decidiram chamar o ato de tirar dinheiro de pumpernickel, isso deixou de ser roubo só porque eles chamaram de pumpernickel? Esse é o nome de um pão na Alemanha. Talvez eu pronuncie errado, mas gostei muito do nome. Isso. E agora, a última questão, arqui-importantíssima, como dizia Vladimir Ilyich Lenin.
a maioria da população, né? O prefeito, os membros do conselho municipal, a polícia e os moradores de rua, todos, absolutamente todos, nem é só a maioria, todos votaram para tirar seus bens de você, sem o seu conhecimento ou consentimento, e chamaram isso de imposição, regulamentação, aplicação ou impostos. Isso muda alguma coisa? Deixa de ser roubo? Ou, se o dono não foi consultado, continua sendo roubo? Veja o que está acontecendo, né? Assim que colocamos pessoas como membros do Congresso dos Estados Unidos da América, por exemplo, que podem tirar de você a qualquer momento, para qualquer finalidade, qualquer quantia de dinheiro, aparece muita gente querendo colocar a mão nisso. Eles brigam pelos assentos desse dinheiro e dizem que estão sentados no cano. Na briga se envolvem aqueles que têm força e capacidade de influenciar. Nós os chamamos Silovic. Assim que surge a possibilidade técnica, eles coletam dossiês sobre todos que podem competir com eles. Bem, competir no uso do dinheiro. Esses aqui que foram eleitos. Então, temos Vorov, então, aqueles que administram o que foi roubado, o que foi tirado sem destruir os proprietários. Com os meios e... com os bens. E, então, para que vocês não se preocupem, contam histórias sobre uma menina cega que precisa de uma cirurgia à cara e os ricos e maus não querem ajudar esses canalhas, Devitsa. E então surge a ideia de ganhar ainda mais dinheiro, porque essa ideia vem o tempo todo e para todo mundo. E então declaram ou guerra contra outro país, ou se não há com quem lutar, sim, guerra contra as drogas, ou guerra contra a pobreza, ou contra os mendigos, ou contra os sem-teto. E também roubam de vocês cada vez mais e mais, e se você é contra, então você é insensível. Canalha, e... em vez de você, em uma sociedade civilizada, não. E pegam ainda mais. Aqui está assim, Idine, e depois vamos te punir por isso. O que fez Lokilovic Barabala depois disso roubou? E depois Barabala, o que fez Obama? Comprou por 15 milhões. Uma casa por... na beira do oceano, que segundo ele ficou contando pra gente por uns 8 anos, o rio deve transbordar e quem mora na beira será inundado rapidamente. E ele comprou uma casa bem na beira por 15 milhões e talvez ele quisesse afogar a esposa e os filhos, vai saber. E no dia em que o mandato do presidente Barack termina, Barack e Michelle de repente recebem 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Não estou brincando, não, pelos futuros livros e filmes que eles com certeza vão fazer algum dia. Al Gore, lembra daquele vice-presidente, né, que concorreu à presidência? Então, no momento em que saiu da Casa Branca, ele tinha 2 milhões de dólares em imóveis, dinheiro, tudo isso, carros e tal. E de repente, do nada, ele apareceu com 200 milhões de dólares. Agora ele tem 300 milhões de dólares. Oscar pelo filme e Nobel por enganar o mundo. E assim por diante. Em seguida, então, o prêmio Nobel, o prêmio por enganar o planeta inteiro. Os Clintons tiraram da Casa Branca vários conjuntos de louça, alegando que eram tão pobres que não tinham nada para receber convidados. Gastaram tudo e ficaram sem nada. Hoje tem 240 milhões pessoais. E eu ainda nem estou contando o que eles passaram para a filha. E a Fundação Clinton, nos anos em que Hillary trabalhou como secretária de Estado, recebeu cerca de 300 milhões de dólares. Segundo rumores, ao sair do cargo, a fundação deixou de receber dinheiro. A pergunta é por quê? É uma pergunta difícil, mas vocês vão ter que pensar por si mesmos. Por que eu deveria contar tudo isso para vocês? Considerando que nos Estados Unidos da América, há cerca de 200 anos foi estabelecida a melhor ordem do planeta, isso deu um impulso incrível para o desenvolvimento do nosso novo mundo. Continuar. 200 anos de burocracia corroeram os pilares principais e ficou claro que a Constituição precisava ser remendada. Não estou dizendo para mudar, estou dizendo para remendar e mudar a forma de governar a sociedade. Veja, decidir quem tem o direito de colorir
votando pela maioria, isso é absurdo, criminoso e imoral. 3 pessoas, uma trabalha, 2 não, e se reúnem. Democracia. Votaram para tirar metade do dinheiro daquele que trabalha. E por quê? E isso é democracia? Então, 70 mil pessoas sem teto nas ruas de Los Angeles. É absurdo e criminoso destinar bilhões de dólares todo ano. Essas pessoas sem teto só precisam ser realocadas, mas se forem de uma vez, como continuar ganhando dinheiro dos programas? Né? Abrir fronteiras e permitir a entrada de milhões de imigrantes ilegais é criminoso. Deixar que políticos e burocratas administrem o dinheiro em projetos públicos é criminoso, é burrice. Isso leva a roubo, corrupção, brigas, disputas, qualquer coisa. Ou seja, contra o que nós queremos, que é uma vida tranquila, com prosperidade e liberdade. Nós fazemos de tudo para destruir essas liberdades. Que estão estabelecidas no bom senso. Ideias de Thomas Paine e seu panfleto influenciaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Hora de trocar governantes e partidos esperando mudança. Tudo vai ser diferente, completamente. E então, descobre-se que eles simplesmente trocam de lugar e depois de um tempo, eles trocam de lugar de novo. Trocas de lugar para lá e para cá, para lá, para cá, para lá. E esperar que algo mude é tolice. Já aconteceu 30 vezes, nada muda. Aí chega Ronald Reagan, as coisas melhoram um pouco, depois pioram de novo. Fica assim, não é porque ele é ruim, mas essa é a ordem das coisas. Editor, trocar 6 por meia dúzia não resolve. Visibilidade, alegria, gritos e dança nas ruas. Bam! Começou de novo, o tempo está mudando. Modo de controle. Sigam-me, Otcar. Comecem com o meu livro, Capitalismo 101, gratuitamente. O link está abaixo na descrição. E depois de baixar o livro, vocês também começarão a receber outros gratuitamente. Obrigado, Fundação Ciência da Liberdade. Diariamente, vídeos de 10 minutos assim, interessantes, envolventes e cativantes. E então, comece o seu dia com esses 10 minutos. Pegue uma xícara de café ou uma taça de champanhe, o que você costuma beber de manhã. E muito em breve, na sua cabeça, talvez um pouco menos de champanhe, mas serve também. Muito em breve, na sua cabeça, começará a se formar uma imagem completamente diferente do mundo. E aí, então, conversaremos.